Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal da Charleston Odontologia. Meu nome é Charleston, eu sou o fundador dessa empresa e hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que são as lentes de resina versus lentes de porcelana. Qual que é a melhor e por que que hoje existe um movimento muito grande da troca da resina para a troca da porcelana. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero contar um pouquinho da minha história e o porquê dessa mudança toda aí, tá? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, meu nome é Charleston e eu já tô na odontologia já há muitos anos. Comecei lá como técnico em prótese dentária e fui, desde então, me aperfeiçoar na parte da porcelana. Então eu sou ceramista por formação, tenho cursos fora do Brasil com isso e eu validei uma técnica sobre a cerâmica para a gente poder estar entregando para o nosso paciente algo muito especial, né? Então a gente está falando de um material que tem uma resistência muito grande, que eu já tenho essa experiência já há muitos anos, mas que ela se iniciou a partir do momento de não lentes de porcelana, né? Antigamente não se falava nem pensava assim em falar sobre lente, né? Antes existia uma técnica que era muito agressiva, que era desgaste de dente, uma coisa assim, que a gente chamava essas lentes, hoje que a gente chama de lentes, antigamente chamavam-se facetas, né? Que você recobria todo o seu dente e a gente achava que antigamente os preparos para essa faceta tinha que ser preparos bem agressivos para poder ter uma retenção de um material para o outro. Bom, por que eu estou entrando nesse mérito todo, né? Porque a gente precisa tirar algumas dúvidas sobre o que está acontecendo hoje sobre as nossas lentes, né? E as lentes de resina, que na verdade não existe lentes de resina. A resina é um material que ela não foi feito para ser uma lente, ela é um material restaurador. Então você pega um dente que você está cariado, você precisa restaurar esse dente. Para isso que foi feito as resinas. Já a porcelana não, a porcelana ela foi feito um material para ser resistente a materiais que tenham muito corante, café, vinho, cigarro. É um material resistente à pressão. Então, eu estou falando para vocês de um material que ele é 3 vezes mais resistente do que seu próprio dente. Então, é um material que vai proteger toda a estrutura do seu dente. Estou falando de um material que ele é esteticamente tão bom quanto o seu próprio dente. Ele tem a possibilidade de transformar o seu dente em um dente mais resistente, mais duradouro, em cima de todas essas agressões. Por exemplo, paciente que faz uso que tem bruxismo. Isso acontece muito aqui no meu consultório, tá? Paciente que tem bruxismo chega para mim, eu consigo restaurar esse dente, devolver a estrutura desse dente em mordida, em estética, em resistência, o que foi perdido tudo com bruxismo. E hoje a gente sabe que depois da pandemia, o maior índice de fratura de dente é justamente através do bruxismo. Então, quando eu falo para o meu paciente que a lente de contato, a estética é um bônus, porque antes disso você tem um material altamente resistente que vai te trazer uma durabilidade maior. Por último, aí sim a gente fala em estética, a gente fala em um sorriso bonito. Mas eu quero falar para vocês que a resina, em cima desse contexto todo, ela não é um material indicado. Para quando a resina ela é indicada? Por exemplo, eu pego um paciente jovem que não tem a idade ainda de colocar uma lente de porcelana e ele quer fazer essa mudança, aí sim, aí ele pode fazer o uso da resina por um período, né, curto, que não pode ser um período longo, porque a resina ela mancha com o passar do tempo e ela tem muita fratura, para depois ele estar migrando para porcelana. Então, eu quero deixar aqui minha dica para você. Se não é o momento, né, seja lá financeiro, porque a resina ela é um material mais em conta e ela é um material que te traz um resultado imediato, né? Eu falo assim imediato entre aspas, porque a confecção dela é mais rápida do que uma porcelana. Então, se você não tem
não é o momento de você colocar uma porcelana e você quer colocar as lentes, desde que tenha indicação e você saiba que isso é um período muito curto e tenha indicação de ser um jovem, aí tudo bem. Fora isso, espera um pouquinho mais. Vá num profissional que realmente você tenha confiança, porque a gente pega aqui casos de paciente com mau cheiro, né, relatando que a boca dele está com mau cheiro, que quando ele passa fio dental, a gengiva dele sangra. Você olha a gengiva do paciente, todinha vermelha. Isso não é normal, né, para o caso de lentes. Nem de resina, nem de porcelana, isso não é normal, né? Gengiva sangrou, tá com mau cheiro, procura um dentista da sua confiança, porque alguma coisa está acontecendo de errado. E muitas das vezes você tem que correr para poder solucionar isso. Aproveitando, eu vou contar sobre um caso que nós tivemos aqui essa semana, que é justamente a troca, né? Um paciente, empresário, chegou querendo fazer a troca da resina para porcelana. Nós fizemos a remoção dessa resina. Os dentes dele, a maioria dos dentes dele, estavam com cárie, todos cariados. Tivemos que restaurar todos esses dentes para depois a gente poder entrar com as lentes de porcelana. Ou seja, eu tive que devolver saúde para esse paciente. E coisa que ele nem sabia que estava acontecendo. Ele queria por causa de estética, Charles. Chegou um momento de eu trocar minhas resinas por porcelana, então eu vim aqui. Mas ele não sabia o que estava por baixo disso acontecendo, né? E nós filmamos, que é uma coisa que a gente faz aqui, nós fazemos filmagem, tiramos fotos, para mostrar para esse paciente a situação que está a gengiva dele, a situação que estava o próprio dente dele. E ele nem imaginava que estava desse jeito. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente está falando de saúde, né? E muitas das vezes as pessoas deixam um pouco de lado, né, a saúde bucal. E isso não é uma coisa bacana, não. Porque as pessoas se preocupam em ir para uma academia, em fazer uma harmonização. E o dente, como é que fica nessa história, né? E o tratamento periodontal, que é o tratamento básico da odontologia, mas é o melhor tratamento que tem, que é justamente o tratamento periodontal, que é uma limpeza, que é ali onde o profissional vai poder saber se realmente você não tem uma cárie, sua gengiva está saudável, se precisa de outro tratamento. E as pessoas deixam muito de lado. Muitas das vezes o paciente ele vem aqui e fala, eu quero colocar lente. Tudo bem, só que antes de colocar lente, a gente vai ter que fazer um tratamento periodontal, a gente vai ter que fazer uma descontaminação, porque você tem bolsas, né? Ou seja, tem inflamações em volta do dente. E muitas das vezes o paciente, não, eu quero colocar minhas lentes, e a gente negou tratar desse paciente porque ele só queria lente, ele não queria fazer um tratamento, né, de saúde mesmo. Então a gente não pega, né? Se o paciente ele chega aqui pra gente, fala, eu quero tal coisa, e a gente vê a necessidade, a gente mostra, seja através de radiografia, fotos, câmera intraoral, escaneamento, né? A gente faz o escaneamento na primeira consulta para mostrar tudo que o paciente tem, para daí no final a gente chegar no objetivo que ele quer, que é a parte estética. Então não tem como você nem escolher, tipo, eu quero resina, não, eu quero porcelana. Não, primeiro a gente tem que cuidar da tua saúde, essa é a nossa obrigação. Como cirurgião dentista, como profissional da área da saúde, né? É primeiro cuidar da saúde do paciente, depois a estética ela vem aí de uma forma mais tranquila para você, né? Uma forma mais agradável aí, onde vai trazer para você muito mais segurança no seu dia a dia, muito mais conforto, o convívio seu fica muito melhor com a parte estética. Então, pessoal, vou deixar uma dica aqui para vocês. Se vocês querem mesmo fazer um tratamento estético, colocar as lentes de contato, primeiro, procure um profissional, que seja um profissional qualificado para fazer esse tipo de trabalho. Segundo, sempre tenham a opção, né, e sempre procurem as lentes de porcelana, porque é o melhor material que vai te trazer aí um resultado estético muito legal, perfeito, tá? Uma resistência para o seu dente e uma durabilidade. Então fica aqui minha dica. Então a gente está chegando no final do nosso vídeo, então não esqueça de se inscrever aqui no canal, acione o sininho aí para você receber mais notificações
em relação a outros vídeos, outros temas, né? E deixa aqui um recadinho aqui, escreva aqui para mim se você tem as lentes de resina ou de porcelana, o que você achou, qual o tema que você quer no próximo também, é muito importante para a gente poder trazer temas aqui para vocês que realmente vocês têm curiosidade em saber, e aqui eu vou falar para vocês o que é a verdade, o que realmente funciona no nosso dia a dia, o que a gente tem de resultado. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!